Hoje vamos aprender sobre uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Vamos aprender sobre a Arca da Aliança. Alguém já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? Bom, se você nunca ouviu falar ou já ouviu, mas quer aprender um pouco mais sobre ela, então pare tudo o que você está fazendo e venha aprender conosco. A Arca da Aliança foi construída no tempo de Moisés, lá no Monte Sinai. O próprio Senhor, nosso Deus, ordenou a Moisés que ela fosse construída exatamente como ele ordenara. Vocês conseguem imaginar como era esta arca? Bom, eu vou lhes contar. Deus ordenou que a arca fosse construída com madeira de acácia, uma madeira super resistente que poderia durar muitos e muitos anos sem perecer. Ele também ordenou que ela fosse revestida de ouro, dentro e fora. Ela deveria medir exatamente 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Deus também ordenou que fosse feita uma tampa. Essa tampa se chamava propiciatório. Nesta mesma tampa seria construído 2 querubins, como símbolo dos querubins que guardam o trono de Deus. Nas laterais da tampa havia uma moldura semelhante a uma coroa, simbolizava a majestade de Deus, nosso Pai. E esta tampa e também os querubins deveria ser revestida de ouro. E por último, a arca possuía 2 mastros, uma em cada lado, para que ela pudesse ser carregada pelos homens sem ser tocada. Mas o que tinha dentro da arca? Vocês conseguem adivinhar? Bom, eu vou lhes contar. Dentro da arca havia 3 coisas muito especiais, com significados e símbolos muito importantes. A primeira coisa eram as pedras quebradas onde Moisés escreveu as leis de Deus quando ele estava no Monte Sinai. Mas por que as pedras estavam quebradas? Bom, é que quando Moisés subiu ao monte para escrever as leis, ele ficou lá por muitos dias. E o povo que esperava por ele lá embaixo ficou muito impaciente e muito entediado. Tanto que eles desobedeceram a Deus sobre não adorar ídolos ou outros deuses. Então eles criaram um bezerro de ouro e começaram a cantar e dançar e adorar este bezerro. Quando Moisés desceu e viu aquilo, ele ficou muito bravo, tanto que ele quebrou as pedras no chão. Portanto, Moisés escreveu novamente as leis em outras pedras, mas ele guardou as pedras quebradas na arca por um motivo muito importante, que eu já conto para vocês. A segunda coisa que tinha na arca era um jarro cheio de maná, um tipo de alimento muito especial que não existia em nenhum lugar na terra, era algo que vinha direto de Deus. E a terceira e última coisa era o cajado de Arão, aquele mesmo no qual Moisés ordenara a Arão para que fizesse os sinais no Egito, para que o faraó libertasse o seu povo. Mas por que será que Deus pediu para Moisés que fosse construída uma arca? Bom, esta resposta é muito simples. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, Deus lhes prometeu uma terra muito especial, uma terra onde a gente chama hoje de Terra Prometida. Um lugar onde o povo de Deus poderia viver em paz e muito feliz. Mas para que eles pudessem chegar até lá, eles precisariam atravessar o grande deserto. E isso levaria muitos e muitos anos, o que de fato levou 40 anos. Mas como eles enfrentariam o calor e o frio do deserto, os animais perigosos, a sede e a fome e os ataques dos inimigos que se levantassem contra eles no meio do caminho? Bom, é por isto que a arca foi criada. A arca representava o próprio Deus na terra. Então, se a arca ia com eles, significava que Deus estava com eles, caminhando sempre junto. E a arca tinha grandes poderes, por causa da essência de Deus que havia nela. Mas quais eram os 3 poderes da arca? Bom, o primeiro poder vinha do cajado de Arão, que estava lá dentro. Ele significava a autoridade de Deus, o poder de Deus. Então Deus protegia o seu povo contra aqueles que se levantassem contra eles. Então toda a batalha travada era vencida em nome de Deus. O segundo poder da arca vinha do jarro de maná, que significava os proventos de Deus. Quando o povo tinha fome, Deus fazia produzir na terra este maná, e o povo se alimentava dele. Então o povo nunca passava qualquer tipo de necessidade desse tipo. O terceiro poder da arca vinha das tábuas da lei.
que significava o poder de transformar, libertar e salvar. Era através deste poder de Deus que o povo era perdoado de seus pecados e das suas desobediências. Também havia outros significados para esses três poderes. O cajado de Arão, por exemplo, simbolizava a necessidade de disciplina de Deus sobre a nossa desobediência. O jarro de maná também lembrava a nossa ingratidão referente às provisões de Deus, porque muitas das vezes o povo reclamou deste alimento que Deus havia preparado para eles, ou seja, nós nunca estamos satisfeitos. E isto nos lembra do sangue de Cristo derramado, que nos protege mesmo sabendo que somos pecadores e imperfeitos. E as pedras quebradas representavam a necessidade de Deus estabelecer a lei sobre nós, porque muitas das vezes nós as quebrávamos quando a gente não fazia a vontade de Deus. E isto tudo também estava ligado no sacrifício que era realizado na arca no dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano. Este sacrifício acontecia para que Deus perdoasse o seu povo de todos os seus pecados. Para isto, era separado um animal para que fosse sacrificado e retirado o seu sangue para ser derramado sobre a tampa da arca. E foi por isso que Jesus precisou morrer na cruz, para que o seu sangue fosse derramado e fosse pago todos os nossos pecados. Jesus foi considerado como um cordeiro mudo que se entregou pacificamente à morte por amor a nossas almas. A partir daí, nunca mais foi necessário sacrificar nenhum animalzinho. E quando Jesus subiu ao céu, ele rasgou o véu do templo. Sendo assim, ele permitiu que todos nós pudéssemos ter contato direto com ele. E assim não precisaríamos mais da arca para falar com Deus, pois o nosso coração se tornou a arca, se tornou o templo de Deus. Não é a coisa mais maravilhosa que você já ouviu na sua vida, em saber que Deus mora em seu coração? Hoje nós somos como a arca. Aonde nós formos, Deus vai junto. Aonde nós estivermos, Deus estará. Então, toda vez que você quiser falar com Deus, apenas feche os seus olhinhos e converse com Ele. Ele estará te ouvindo e te respondendo de todo o coração. Bom, esta foi a palavra de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido muito. Deus abençoe todos vocês.